É Vascaíno 2024 vem a jato. E essa sexta-feira será importantíssima para esta virada de chave no Vasco da Gama. Se ontem, quinta, tivemos a confirmação da demissão de Paulo Brax, hoje, sexta, com toda certeza, teremos mais um capítulo. Um capítulo da história da contratação do novo diretor executivo. E olha, Vascaíno, trago aqui a vocês com certeza. Essa novela será longa. O Vasco vai ao mercado, inclusive já está no mercado à procura do seu próximo profissional. Alexandre Matos sai na frente, porém dois nomes correm por fora, Juninho Paulista e Rodrigo Caetano. E já aviso aqui a vocês que para algumas pessoas próximas, Rodrigo Caetano, atual diretor executivo do Atlético Mineiro, definiu que nessa sexta, dia 8 de dezembro de 2023, ele vai divulgar onde estará na temporada de 2024. No Galo? No Corinthians? No Inter? Ou no Vasco? Não sabemos, mas é claro, a gente vai tentar deixar você aí do outro lado muito bem informado nessa manhã de sexta. Além disso, falar, é claro, sobre bastidores da Vasco TV que ontem arrepiaram todo o torcedor vascaíno, falar sobre contratações, pois não podemos deixar de falar sobre isso. Deixamos um assunto em branco na noite de ontem e faremos questão de trazer a vocês aqui nesta manhã de sexta-feira sobre Tomás Rincón, volante venezuelano que caiu com o Santos e pode ainda disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, pelo Vasco, desejo do Vasco da Gama, um dos primeiros nomes na lista de reforços para 2024. Além dessas, olha, muitas outras informações. Vai começar a janela, vai começar o período de mercado. O Vasco vai se reforçar. E quer um conselho? Quer uma dica? Você quer ficar muito bem informado sobre Vasco? Se inscreva no nosso canal. Pode ter certeza que é um conteúdo sério, ético, com muita verdade, muita seriedade. Não estamos aqui para brincadeira e para enganar você, torcedor vascaíno. O que, infelizmente, mais tem nessa janela de transferências durante esse período é canal que engana o torcedor. E sem maldade, às vezes por inocência mesmo, mas acontece. E aqui eu prometo a vocês, se pudesse você estar na minha frente, eu apertava sua mão e falava: estaremos aqui para falar de uma maneira séria, com apurações sérias, muita verdade, sobre a janela de transferências do nosso gigante da colina. Então, torcedor vascaíno, o que agora eu falo não é apenas você se inscrever por inscrever. É se inscrever para ficar muito bem informado de verdade mesmo sobre o nosso Vasco da Gama. Além disso, deixe também, é claro, o seu like aqui no vídeo, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação e o crescimento aqui do nosso conteúdo. Contamos muito com a presença e ajuda de todos vocês que estão aí do outro lado. Além disso, ative o seu sininho de notificação para que você não perca nada se tratando de Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, torcedor vascaíno. Pois olha, uma sexta-feira de fato que promete após uma quarta-feira mágica especial e uma quinta-feira agitada, com boas informações logo pela parte da manhã, quando Paulo Brax, diretor executivo, foi confirmado que não estaria mais presente na temporada de 2024. Mas uma quinta-feira que não ficou marcada apenas, né, pela demissão de Paulo Brax, automaticamente pela procura do Vasco no mercado por um novo profissional para atuar na pasta da diretoria executiva, mas também por bastidores, pois na noite de ontem a Vasco TV divulgou os bastidores do Vasco da Gama. E não poderia ser diferente. Como a gente vem falando, foi uma noite mágica em São Januário nessa última quarta-feira, uma noite que vai ficar marcada para cada torcedor vascaíno, aquele que assistiu dentro, né, de sua casa no Rio de Janeiro, aquele que assistiu dentro de São Januário, vai ficar, acredito eu, que marcado pro resto da vida, ou aquele torcedor também que em outro lugar do Brasil, como o Vasco é um clube nacional, acompanhou os 90 minutos de Vasco e Bragantino. Foi um jogo diferente e vai ficar marcado no coração de cada torcedor. Mas olha, Vascão, o que de fato marcou foi o que rolou dentro de campo, ou até melhor dizendo, dentro do vestiário. Ontem a Vasco TV divulgou vídeos, relatos, momentos do antes e pós jogo de Vasco e Red Bull Bragantino. E torcedor, o que eu trago aqui a vocês é o seguinte: se já havia uma certeza, uma convicção de que Ramon Dias e Emiliano Dias seriam os nomes para 2024, após os bastidores da Vasco TV na permanência,
Não há mais dúvidas. Projeto para 2025, ou aliás, para 2024, é a manutenção dessa dupla argentina. Ramon e Emiliano, graças por tudo, irmão. Dê uma olhada aí nesse vídeo que arrepia todo torcedor vascaíno. Por el trabalho que vocês fizeram. Increíble. 23 jogos com pressão. 23 jogos com pressão. 23 jogos que se Vasco perdia, rebaixava. 23 jogos jogaram assim. Hoje é um dia para disfrutar. Você merece isso de disfrutar hoje. Fizeram um trabalho increíble. Sigan acreditando. Porque se a gente chegou hasta esta possibilidade, é porque acreditaram. Porque trabalharam muito. Deixaram muita coisa de lado, muito ego de lado. A gente cumpriu. Você merece todo o que está acontecendo hoje. Todo el mundo que está acá dentro. Vamos lá, vamos. Hay cosas que uno se propone en la mente, hacerlo, lo podés hacer. Siempre piensa en eso, que si vos crees en lo que estás haciendo y que te vas a salvar, se va a salvar. Entonces hay que pensar siempre en positivo, siempre en eso. Los desafíos son lindos y así es lindo ganar. Pero proponete, todo lo que proponés, no solo en el fútbol, sino en la vida también. Todo lo que te propones en la mente se puede conseguir, gente. Todo, no hay nada que no se pueda conseguir con la mente. Es fuerza mental. Gracias, gente. Então, como vocês viram aí, né, torcedor vascaíno, de fato, um vídeo emocionante, um vídeo que arrepia, um vídeo que deixa o torcedor cruzmaltino muito feliz por esse momento que o Vasco hoje vive na Série A do Campeonato Brasileiro de 2024. Ainda tiveram vários outros momentos, mas também não quero ficar aqui retirando, né, visualizações, retirando as pessoas de assistirem ao vídeo lá dos bastidores da Vasco TV. Não tô aqui para isso. Então, você, torcedor vascaíno, vai lá ter o seu momento. Tira aí 30 minutinhos dessa sexta-feira e vai conferir os bastidores da Vasco TV, que vale muito a pena. Se você já viu, deixa aí nos comentários o que você achou. Pois olha, eu fiquei muito emocionado, me arrepiei. Lembrei de tudo que aconteceu naquela noite de quarta-feira, que, volto a repetir, ficará marcada para o resto da minha vida. Mas olha, vascaíno, não adianta pensarmos em 23 se nesse momento o Vasco já planeja o seu 24. Ontem, o diretor executivo Paulo Brax foi demitido. Um Paulo Brax que foi à entrevista coletiva após a vitória contra o Red Bull Bragantino, inclusive, na minha opinião, de forma estranha. Acredito que ninguém esperava a presença do Paulo Brax naquela entrevista coletiva após a vitória contra o Red Bull Bragantino. Paulo Brax omitiu, sim, o sucesso, a estrela, o brilho de Ramon Dias e Emiliano. Não era para o Paulo Brax estar presente naquela sala de imprensa após a vitória tão importante do Vasco contra o Red Bull Bragantino em São Januário. Mas aconteceu. Na reunião, Paulo Brax falou sobre 2024, pegou um caderninho na mão, disse que o futuro ainda estava intacto, aquela mesma frase que a gente já ouviu nesse ano de 2023, disse que estaria planejando 2024 de madrugada. Tinha ele muita convicção, né, de que o nome para a pasta da diretoria executiva em 2024 seria o mesmo, seria exatamente ele, Paulo Brax. Inclusive ontem ele deixou um recado, né, informou ao torcedor que entre os dias 11 e 14 de dezembro, agora na próxima semana, teria uma reunião com o grupo da empresa norte-americana 777 Partners em Berlim, na Alemanha, para tratar sobre a temporada de 2024, o orçamento que o Vasco teria à disposição, detalhamento de fato do ano de 2024 do Gigante da Colina. Uma reunião que, é claro, nesse momento Paulo Brax não estará presente e o Vasco até o momento também, dia 8 de dezembro, não levará nenhum representante, até porque o Vasco ainda não tem o diretor executivo neste momento, né, para a pasta. E qual a informação que temos a trazer aqui a vocês? O canal Atenção Vascaínos é um canal que tem uma relação muito boa com o Vasco. E não me levem a mal, não estou falando isso pelo lado negativo, estou falando isso pelo lado positivo. Poxa, quem dera se eu tivesse uma relação boa com um profissional que trabalha dentro do Vasco. Seria muito legal. Uma relação construída durante anos. Isso eu tenho convicção. É um relacionamento muito amigável. E acredito eu também muito profissional entre o canal Atenção Vascaínos e o ex-diretor executivo do Vasco da Gama. E o canal Atenção Vascaínos, na noite de ontem, revelou o sentimento do Paulo Brax. Segundo o canal, Paulo Brax, o diretor executivo do Vasco, nesse momento está decepcionado e se sentindo traído com o Vasco da Gama. Informações é que ele até ontem, entendia, até anteontem, né, até a noite de quarta-feira, que estaria tudo ok. Ele já tinha comprado as suas passagens para ir até Berlim
participar dessa reunião com o grupo norte-americano, porém de madrugada ele acabou sendo avisado em cima da hora, né, que não fazia mais parte dos planos do Vasco. Então ele não esperava que isso fosse acontecer. A informação é exatamente essa, que ele está muito decepcionado. Parece até o Abel, né? O Abel ontem teve a audácia de dizer que estava muito decepcionado com a demissão do Paulo Brax, e o Paulo ontem também, em um relato, né, particular, disse que estaria também decepcionado com a sua demissão. Qualquer profissional se sente decepcionado com uma demissão, mas acredito que você, muito provavelmente que atua no mercado de trabalho, caso seja demitido ou já tenha sido demitido em algum momento, você vai entender o motivo da sua demissão. Se você for incompetente, você vai ser demitido. Isso em qualquer lugar no mercado de trabalho. Você não cumprir com êxito a sua função, outro vai vir e vai cumprir. Ou no mínimo, o gerente, o chefe, vai tentar tirar você daquela vaga e colocar outro no seu lugar com mais gana, mais vontade e com uma maior possibilidade de melhorar a sua função. Paulo Brax não cumpriu a sua função. A meta era uma pré-Libertadores. Paulo Brax entregou uma permanência na Série A do Campeonato Brasileiro com sofrimento até a última rodada. O orçamento era de 110 milhões. O Vasco era uma das melhores folhas salariais do Brasil. Olha o que entregou. Então, olha só, Paulo Brax. Agradeço por tudo que você fez, porém não tem motivo para ficar decepcionado. O torcedor vascaíno que deveria ter ficado e fica e está decepcionado com a sua péssima atuação na pasta de futebol do Vasco em 2023. O torcedor vascaíno, olha aí, né? Perdão pela cortina voando, mas enfim, para o torcedor vascaíno fica o alívio por saber que no ano que vem a chave virou e o Vasco terá um outro nome na pasta da diretoria executiva. E essa sexta será primordial exatamente para isso, para definir quem será o próximo diretor executivo do Vasco da Gama. O Vasco nesse momento tem 3 nomes na mesa. A gente trouxe essa informação para vocês ontem, que é Alexandre Matos. Falo isso, né, numa ordem realmente de possibilidade. O Alexandre Matos hoje é o nome mais cotado, pela boa relação que tem com o André Cury, que foi o responsável por trazer Ramon Dias ao Vasco. O André Cury, que é um grande empresário, responsável por trazer Praxedes ao Vasco, responsável por trazer Medel ao Vasco. É um agente que tem uma influência positiva dentro do Vasco da Gama com relação a trazer grandes nomes. Então o André Cury tem uma relação também muito boa com o Alexandre Matos, pode ser uma peça fundamental nessa negociação. E o Alexandre Matos também é um nome que já namora com o Vasco, olha, há muito tempo. É um nome que hoje realmente tem a maior possibilidade de chegar ao Vasco da Gama. Inclusive, utilizo aqui mais um pouquinho desse espaço que estou falando sobre diretoria executiva para trazer até mais detalhes sobre Alexandre Matos. Ontem, o Vinícius Filhan, que é um baita de um jornalista também, setorista, que cobre o dia a dia do Atlético Paranaense, que hoje tem ainda como diretor executivo o Alexandre Matos, trouxe informações sobre a situação do Alexandre Matos com o Atlético Paranaense. Ele de fato confirmou que o interesse do Vasco é realmente real, porém ele trouxe informações ainda maiores sobre a situação do Matos com o clube do Paraná. Primeira informação, Alexandre Matos traçou todo o planejamento do Atlético Paranaense no mercado, nesse período de janela de transferências visando a temporada de 2024. Então tudo que hoje o Atlético tem para a próxima temporada foi mapeado pelo Matos durante todo esse ano de 2023. Isso, é claro, prende automaticamente o Alexandre Matos ao lado de lá. Mas a informação é que nesses próximos dias, e a expectativa é que isso possa acontecer hoje, em breve, o Alexandre Matos vai sentar com o Mauro César Petralha para conversar exatamente sobre o seu futuro. Conversar para entender se realmente o Alexandre Matos tem essa proposta do Vasco e tentar fazer com que ele fique no Atlético. Qual é o desejo do Atlético Paranaense? A manutenção do trabalho do Matos, até porque, volto a repetir, ele foi responsável por mapear todo o 2024 do Atlético no mercado, mas também o desejo do Alexandre Matos de, enfim, né, ter essa oportunidade de estar à frente da pasta da diretoria executiva do Vasco pode pesar a favor de uma vinda dele ao gigante da colina. Sai na frente. Há negociações sim entre Vasco e Alexandre Matos, e não surpreendam se hoje, amanhã, no final de semana, for confirmada a chegada desse diretor executivo, porque tem que sim Vasco correr para contratar o quanto antes um nome para essa pasta. Mas corre também por fora o nome do Juninho Paulista e do Rodrigo Caetano. Dentre esses dois, o Juninho Paulista corre muito por fora. É um diretor muito renomado. O Juninho Paulista passou, né, todos esses últimos anos na CBF, é um nome muito forte. Mas tem essa identificação com o Vasco que seria muito legal. O Vasco entende ter o Juninho Paulista também sendo responsável pelo futebol. Mas à frente de Juninho Paulista ainda está o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano, informações que nós temos é que é o sonho. Sabe aquele sonho, aquele desejo, aquele grande profissional que realmente, quando se fala, os olhos brilham dentro do Vasco da Gama? É o Rodrigo Caetano.
é unanimidade. Não há dúvida que o Rodrigo Caetano é o melhor nome para estar à frente do Vasco, pelo trabalho que ele já realizou no Vasco, por entender o Vasco da Gama, por conhecer a casa, por ser um vascaíno de coração e por ter até mesmo, né, mesmo que você ache que não tenha muita relação, uma forte amizade com o Pedrinho. O Pedrinho, presidente do Vasco pelo próximo triênio, é um amigo pessoal do Rodrigo Caetano e levou o nome do Rodrigo Caetano à mesa em reuniões que já teve com a SAF e com o grupo da empresa norte-americana 777 Partners. E qual a informação que temos a trazer aqui a vocês nessa sexta-feira de manhã? Pessoas próximas ao diretor executivo, Rodrigo Caetano, que tem inclusive contrato com o Atlético apenas até o final deste ano. Vários clubes sondam o Rodrigo Caetano, Vasco é um deles, o Atlético quer a sua manutenção. O Corinthians é um clube que tem um desejo gigante também de ter esse profissional à frente do departamento de futebol. O Corinthians passou por um processo, né, eleitoral, terá um novo presidente no ano que vem, terá uma nova gestão no ano que vem. É um desejo forte do Corinthians ter o Rodrigo Caetano. E a informação que temos é que nessa sexta-feira, hoje, dia 8 de dezembro, o Rodrigo Caetano vai anunciar em qual clube ele vai trabalhar na próxima temporada. Essa é a informação. Hoje, sexta, muito provavelmente teremos aí a definição se o Rodrigo Caetano ou vai para o Corinthians, ou fica no Galo, ou vem para o Vasco, ou vai para a CBF, para a Seleção Brasileira, que é também uma possibilidade do Rodrigo Caetano estar à frente do futebol da Seleção Brasileira. Então, nessa sexta-feira será a grande definição. Para você, torcedor vascaíno que quer o Rodrigo Caetano nessa pasta, fiquem atentos, porque muito provavelmente teremos a definição disso nessa sexta-feira, dia 8 de dezembro. Mas são esses os nomes, torcedor. Dificilmente vai sair daí. Dificilmente o diretor executivo, o profissional que ficar responsável pelo futebol, não será Rodrigo Caetano, Alexandre Matos ou Juninho Paulista. A probabilidade é real de ser um desses três. Dentre eles, para você, qual seria o melhor nome? Coloque aí a sua opinião nos comentários. E um diretor executivo que, é claro, terá um grande trabalho pela frente de reformulação. E nesse momento, torcedor vascaíno, o Vasco já trabalha com alguns nomes que não ficarão para o ano que vem, independente de diretor executivo ou não. Até porque Ramon Dias é um técnico que tem contrato com o Vasco até o ano que vem, até o final de 2024, e a gente espera que ele fique, que a manutenção do trabalho venha a ser confirmada. E o Ramon, é claro, já entende os jogadores que vai ter para a próxima temporada, que ele quer ter para a próxima temporada, e os atletas que ele não quer ter para a próxima temporada. Dentre essa barca que será feita pelo Vasco, um já está confirmado, que é o paraguaio Sebastião Ferreira. O atacante que não marcou um gol, um camisa 9 do Vasco que não marcou um gol, né, com a camisa Cruz Maltina, não vai seguir para o Gigante da Colina. Informações é que ele vai voltar para os Estados Unidos, ele tem contrato vigente com o Houston Dynamo, um clube do futebol norte-americano. Havia, né, no contrato uma opção de compra, sim, para o Vasco da Gama, mas essa opção não será exercida pelo Gigante da Colina e automaticamente ele retorna ao clube norte-americano. Isso está confirmado, ele está na lista, né, de jogadores que irão participar da pré-temporada nos Estados Unidos, então ele não fica no Vasco da Gama para o ano que vem. O primeiro nome dessa lista, o primeiro nome, é claro, que o diretor executivo estará lá, não rescindir o seu contrato, né, mas não tendo o trabalho de renovar para a próxima temporada. E um nome, torcedor, que o diretor executivo, com certeza, se há um nome que o Alexandre Matos, o Rodrigo Caetano ou o Juninho Paulista vai ter uma lista e vai receber assim na mão, ó, o grupo de scout chega e fala assim, ó, Rodrigo, o Matos, o Juninho Paulista, eu tenho aqui uma lista de jogadores. Tá vendo aqui? Dá uma olhada e vê qual você gostaria, né, de avançar nas tratativas. Nessa lista, com toda certeza, um nome será Tomás Molina. E trago aqui informações importantes a vocês desses primeiros nomes que surgem, né, com possibilidade real e iminente de ser um atleta do Vasco para a próxima temporada. Tomás Molina é um venezuelano de 35 anos de idade que foi o capitão do Santos, nesse segundo semestre de 2023. Um baita de um jogador de cacife, um jogador forte, grande, não apenas, né, com relação à estatura e aporte físico, mas com relação à carreira. É um jogador vencedor, campeão. Tem passagem na Europa por clubes como Genoa, Hamburgo, Juventus da Itália, Torino, Sampdoria. É um jogador diferenciado. E tem contrato com o Clube Paulista, com o Santos, até o final de 2024 apenas, até o final do ano que vem, o que facilitaria, claro, uma rescisão contratual. Tomás Molina hoje atua numa posição que é muito carente dentro do Vasco, que é a posição de primeiro volante. O Vasco não tem esse jogador dentro do elenco, né? Esse brigador, esse pitbull. Faz falta muito no Vasco da Gama, inclusive, um atleta de referência nessa posição. E o Tomás Molina é exatamente esse nome, o camisa 5, né? Inclusive vestiu a camisa 5 no Santos Futebol Clube. Qual a informação que nós temos? Santos está passando por um momento de crise, rebaixado da Série B do Campeonato Brasileiro, vai fazer uma grande reformulação no seu elenco, até porque o Santos vive um grande momento fora das 4 linhas de crise financeira, não vai conseguir se autossustentar na Série B com atletas caros.
Tomás Molina deve receber aí no mínimo R$700 mil mensais. E qual a informação que nós temos? Que o Tomás Molina já é um nome que interessa ao Vasco para a próxima temporada. O jornalista Fábio Torres, lá do Vascaíno.net, apurou que vários atletas já estão no radar do Vasco, e dentre eles Tomás Rincon. Estou falando Tomás Molina, peço perdão. Tomás Rincon está na mira, da diretoria da diretoria vascaína. O Vasco procura, né, de fato, esse pitbull, esse cão de guarda. E o Tomás Rincon é um nome que interessa muito. Não apenas o Vasco, mas como também outros clubes do futebol brasileiro estão interessados na contratação do volante. Então, torcedor, é ficar de olho. Santos caiu a Série B do Campeonato Brasileiro. Muitos atletas serão contratados por clubes da Série A. E tem atletas de qualidade nesse elenco do Santos. Soteldo, Jean Lucas, Tomás Rincon, Marcos Leonardo, zagueiro Messias, Mendonça, João Paulo. Olha, tem aí um baita celeiro de bons jogadores que o Vasco pode se fazer na próxima temporada. O Tomás Rincon é um desses nomes que interessa à diretoria. Para finalizar, não falar de um nome que negocia, acredito que interessa porque é um nome que interessa vários clubes do futebol brasileiro, que é o Léo Ortiz. Mas é um nome que o Vasco em nenhum momento demonstrou desejo de abrir negociações. Quem mostra desejo em abrir negociações é o rival. O Flamengo quer ter o atual capitão do Red Bull Bragantino para o ano que vem. E eu trago aqui essa informação até um tom de, não brincadeira, não de deboche, mas de leveza. Não é nada sério, não há nada entre Vasco da Gama e Léo Ortiz, mas a gente podia começar uma campanha para isso. Porque olha, torcedor, Léo Ortiz, que ontem marcou um gol a favor do Red Bull Bragantino, tem sido vista algumas atitudes do mesmo que indicam que tem uma ligação muito forte com o Vasco. Ontem, no momento que o Léo Ortiz marcou o gol, ontem não, né, anteontem, ele não comemora. E além de não comemorar, ele pede desculpa. Desculpa ao torcedor vascaíno por ter marcado um gol contra o Vasco. Aí você pergunta, Léo Ortiz jogou pelo Vasco? Não. Então qual é o motivo que ele tenha pedido desculpa e tenha sido uma comemoração tão, assim, pra dentro, né? Uma comemoração tão calma, tão, sei lá, sem vontade. Parece que ele não tinha vontade de fazer o gol. E no final do jogo, inclusive, o Léo Ortiz praticamente termina a partida, que é uma bola em que ele está saindo de jogo da pequena área, do campo, né, do Red Bull Bragantino, e ele simplesmente chuta a bola para fora sem nenhuma explicação. E aí, na parte da noite de ontem, muitos tweets antigos do Léo Ortiz começaram a aparecer que dão a entender que o Léo Ortiz é Vasco da Gama. Olha aí, torcedor. 8 de junho de 2011, olha o Léo Ortiz. Fui ver o jogo do Vasco que agora o bicho vai pegar. Ele ainda fala, Alexandro faz 1-0 pro Vasco na Arena da Baixada. Tem outros prints que o Léo Ortiz até zoa o Flamengo, deve estar aparecendo aí na imagem a vocês. E mais um print é o zagueiro Léo Ortiz ao lado do volante Guinha Azul, na época, no Vasco da Gama. Então, torcedor, tem muita coisa estranha aí. E o Léo Ortiz é um grande amigo, sabe de quem? Do Casemiro, influenciador vascaíno. O Casemiro, ontem, de madrugada, em uma live, falou exatamente sobre as conversas que teve com o Léo Ortiz antes do jogo. E a gente faz questão de trazer aqui a vocês, nesse momento, o que rolou entre o vascaíno Casemiro e o talvez vascaíno Léo Ortiz. É o seguinte, olha que caralho, a vida... Aí eu falei, pô, tu ainda vai pegar a camisa. Aí eu falei, porra, tu é um canalha. Seu gol quase me matou, filha da puta. Aí ele, era pra dar emoção, estava muito tranquilo. Olha que arrombado. Tranquilo, né? Tranquilo, né? Tava tranquilão pra caralho. Filha da puta. Dito isso, Léo Ortiz no Vasco 2024, valeu? Qualquer time tem que ter Léo Ortiz. Todo mundo tem que pedir Léo Ortiz. Quem não pediu é maluco. Ah, mas ele vai pro Flamengo. Beleza, irmão. Até assinar eu vou pedir. E aí, torcedor, será que seria um bom reforço o Léo Ortiz no Vasco? Vale a pena? Será que não vale a gente puxar uma hashtag aí, Léo Ortiz no Vasco? Já que estamos pensando em zagueiro para 2024. Referência, líder? Olha, sei não, hein? Léo Ortiz é um jogador muito diferente. Deixa aí a sua opinião nos comentários o que você acha sobre isso. A gente fica por aqui. Esse foi, é claro, né, o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa sexta. Voltaremos na parte da tarde com Fala Gigante, à noite com Boa Noite Gigante. Teremos muito conteúdo ao longo desse dia 8. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem o nosso conteúdo. Como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.